Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar ainda sobre sistema digestório de ruminantes, a parte 2. Nós começamos a primeira parte, né? Estudando anatomia e histologia, né, dos componentes do sistema digestório de ruminantes. Nós vimos sobre a parte inicial, né? Parte da boca, da língua, da mucosa, da bochecha, do esôfago. Aí a gente viu os três compartimentos, né? Rumen, retículo e omaso, né? E o estômago verdadeiro a gente começou a ver sobre o abomaso, as suas funções. A gente viu que o alimento entra pelo compartimento esôfago, né? Cai no rumen. O rumen tem a sua função de mistura de bolo alimentar. Aí ele manda para o retículo que regurgita para a boca do animal, ok? Para que ele possa mastigar necessariamente. Volta, rumen, retículo e omaso, né? O omaso volta, manda para o abomaso e o abomaso faz as funções de estômago verdadeiro e manda para o intestino, onde ocorre a absorção. Então, a gente está falando sobre o estômago composto, né? Eu também posso chamar ele de pré-estômago ou estômago verdadeiro ou glandular, tá? Então, o estômago composto, ele é predigido pelo pré-estômago, tá? Que é o rumen, retículo, omaso, e o estômago verdadeiro ou glandular, que é o abomaso, ok, pessoal? Então, o que acontece, né? O rumen e o retículo funcionam como uma câmara de fermentação, porque lembra que a professora falou que tem a microbiota, os micro-organismos que atuam dentro dessa câmara de fermentação, a uma certa temperatura, a um certo pH, eles produzem uns componentes básicos, né? Que a gente fala que são os AGVs, tá? Os ácidos graxos voláteis, tá? O maior dos pré-estômagos, que é o rumen, né? Qual que é a função dele, então, né? A função dele é movimentar esse bolo alimentar, né? Proporcionando uma divisão física nesse bolo alimentar. Depois a gente tem o retículo, né? Que ele não é completamente separado do rumen, ele tem uma ligação com o rumen, tá? Então, esse bolo alimentar do primeiro estômago, do primeiro pré-estômago, que é o rumen, passa para o retículo, tá? Ele não secreta enzima, ele movimenta esse bolo alimentar em sintonia, ok? Depois, se precisar, ele manda esse bolo alimentar para a regurgitação, onde o ruminante vai ruminar novamente, né? Vai mastigar, vai deitar como se estivesse mastigando um chiclete e vai mandar para o omaso, né? O que acontece então no omaso? Do omaso, gente, em forma prática, a gente pode pensar assim, que o alimento é uma sopa líquida e ela entra no omaso. Do omaso para o omaso sai um purê de batatas, né? Então, ele vai administrar essa parte de absorção de água, de minerais, né? Vai reduzir ainda mais as partículas alimentares e vai mandar para o abomaso, correto? Como eu sei que o meu abomaso é o meu estômago verdadeiro, eu sei que vai acontecer então uma digestão ali dentro, tá? Ele vai secretar enzimas, ele vai ter hormônios, ácido e água, ele vai fazer aquele bolo químico, tá? Para mandar para o intestino para que haja então essa absorção de nutrientes, ok? Então aqui um animal, né, em pé, né? Posicionamento anatômico, quatro patas no chão. Só que aqui ele está representando o quê? Ruminando, mastigando, né? Então, nós temos o esôfago, né? Rumen,
retículo, omaso e abomaso e vai para os intestinos, ok? Então, isso aqui é uma grande câmara de fermentação, tá? Quanto ao pré, quanto ao pré-estômago, então, tá, pessoal? Para que não fique nenhuma dúvida. Então, ele é formado por rumen, retículo e omaso, tá? O rumen, quantas papilas, né? Papilas cônicas projetadas para a luz. Epitélio é pavimentoso, estratificado, queratinizado. Espessura variável e camadas não bem definidas. Lâmina própria da mucosa, né? Túnica muscular serosa típica. Ele é dividido em 4 áreas ou sacos, tá? As estruturas são musculares, pilares ruminais, então eles se movem o alimento pelo rumen, né? São esses pilares que movem o alimento pelo rumen. Ele é considerado um reservatório e câmara fermentativa dos alimentos ingeridos, tá? A digestão e fermentação, ela é garantida por enzimas produzidas pelos micro-organismos, que são a minha microbiota, tá? Por isso que eles são chamados de câmara fermentativa, tá? Aqui a gente tem a observação, então, né, histológica do rumen, né? A gente pode perceber através das, das fotos, dos cortes, né? Como que é essa parte histológica, como que é um rumen por dentro, tá? O tecido do rumen. Aqui a gente já tem uma parte histológica do rumen, tá? Como são os tecidos do rumen no microscópio. Quanto ao retículo, né? Ele ocupa uma posição não completamente separada do rumen, como eu havia comentado com vocês, né? A diferença que vai existir entre um e outro é a membrana da mucosa, né? São pregas primárias. Surgem as papilas secundárias e terciárias. Tem lâmina própria das pontas das dobras primárias, aglomerado de músculo liso, de camada muscular da mucosa, não secreta nenhuma enzima, apresenta sempre movimento constante, gente, em sintonia com o do rumen, ok? Então, o retículo, ele participa de processo de ruminação, tá? Ele é o órgão responsável pela contração que leva à regurgitação. E ele sempre segue o mesmo movimento que o rumen, ok? Então, a gente tem retículo, né, que atua como uma bomba estimulando o fluxo líquido para dentro e fora do rumen. Então, aqui são as pregas, tá, do retículo, como ele é por dentro, como ele é formado. Aqui é o suco reticular, né, ou goteira esofágica. Então, entrada do esôfago, suco reticular, retículo, tá, omaso e abomaso. E aqui o rumen. Isso é uma peça anatômica, né? Que a gente geralmente deixa ela em formol para que a gente possa estudar anatomicamente, fisiologicamente, essa câmara fermentativa maravilhosa que é o rum, tá, gente? Por que maravilhosa? Lembrando que ele transforma a pastagem em produção animal, né? Volumoso em produção animal. Então, é uma câmara fermentativa maravilhosa, tá? Transforma pasto em carne, pasto em leite, ok? O que mais eu queria falar para vocês? Ah, eu citei ali o suco reticular ou goteira esofágica. O que que acontece, professora? O que que é esse suco reticular? O que que é essa goteira esofágica? Então, pessoal, essa goteira esofágica é quando o animal, o ruminante, ele ainda é um pré-ruminante. Como que ele é um pré-ruminante? Porque ele não tem desenvolvido ainda essas papilas, né? Essas partes histológicas do rumen retículo, tá? Então ele tá mamando, tá? Ele vai desmamar e aí a gente vai começar a ofertar para ele primeiro volumoso e depois concentrado, tá? Então ele vai ter que começar a desenvolver essas papilas. Por enquanto ele não tem desenvolvido. Por isso que é muito importante quando o animal vai desmamar que a gente já oferte para ele uma quantidade de volumoso, depois uma quantidade concentrada e tire o leite, tá?
Por que goteira esofágica? Porque quando eu não tenho essa parte desenvolvida, né, do rumen, retículo, maso, quando o animal mama, essa goteira, esse leite pode estar caindo dentro desses compartimentos, tá? O que não é muito legal, porque pode ocorrer, vai ficar azedo, né? Quando a gente azeda o leite, é a mesma coisa que acontece em relação à goteira esofágica. Como não ocorrer, tá? Então, o animal, ele tá ainda mamando, né? Menos de 60 dias, tá? Então, eu nunca posso, pessoal, se eu vou ofertar com o balde, eu nunca posso colocar uma posição muito acima e nem uma posição muito abaixo, porque senão esse leite ele vai cair nessa goteira esofágica. E esse leite vai azedar e não faz muito bem para ele, tá? Então, por isso que a gente fala goteira esofágica. Ok, pessoal? Voltando à nossa aula, então, a gente tem o estômago composto pelo retículo, tá? Aqui uma parte histológica do retículo, aqui uma foto anatômica do retículo, tá? Então, aqui tem todas as partes, então, na parte histológica, tá? Dessa mucosa, então, crista primária, 2, crista secundária, 3, epitélio estratificado, olha aqui, né, as ondinhas. 4, lâmina própria, essa lâmina muscular da mucosa. 5, o músculo da mucosa. 6, submucosa, né? E 7, a camada muscular. Aqui a gente pode perceber que não ficou tão difícil assim para entender, né? Ficou mais fácil agora para entender. Em relação ao omaso, né? Então vamos lá, parte histológica, membrana mucosa queratinizada, com numerosas pregas primárias, foliadas, papilas menores, forma uma lâmina dupla de músculo liso, tá? Então localiza-se do lado direito, tá? Do retículo e do rumen, e apresenta um formato esférico, como uma bola de beisebol, tá? Aqui eu coloquei em relação ao maso, né? Qual que é a função? Então, ele é responsável pela absorção da água, de minerais e reduz partículas alimentares. Órgão selecionador. Por quê? Porque ele seleciona o que vai passar para o abomaso, que é o estômago verdadeiro, tá? Aqui entra muito, pessoal, quando o animal engole um prego, uma manga, alguma coisa assim, ele que vai selecionar se vai passar para frente ou vai ficar ali, tá? Então ele é muito importante, tá? Ele faz contrações omasais, que a gente fala, né? E tritura o alimento. Esse daqui é o omaso, gente, tá? Então, as lâminas do omaso, os processos interlaminares, tá? Aqui a textura, o tipo de tecido histológico, tá? Então, aqui ele vai fazer a seleção. Aqui é o corte histológico, né, do omaso de ovinos, tá? Em relação ao abomaso, então, né, que é o estômago verdadeiro, é uma região glandular do estômago dos ruminantes, tubo dilatado, tá? Os alimentos que permanecem nesse compartimento são submetidos à ação enzimática, que a professora falou, o suco gástrico, HCl, tá? Que mais? Perdi onde eu tava. É. Então, ele possui uma mucosa mais úmida, né? Com pregas longas e altas, tá? Com suas ondas de contração peristáltica, o alimento parcialmente digerido é enviado para o duodeno, tá? Principais produtos secretados pelas glândulas são as enzimas, que são as pepsinas e o pepsinogênio, que vai fazer a digestão, tá? O hormônio responsável também é a gastrina e os ácidos, ácido clorídrico e água, ok? Aqui é uma foto anatômica, né? Essa peça aqui estava no formal também, mas só para representar para vocês nessa câmera fermentativa, essa aqui com inserção dos 2 dedos até o final é o abomaso, ok, pessoal? Parece mesmo um túnel, né?
Aqui é por dentro as pregas, tá? Vocês podem observar, esse aqui é as pregas do abomaso. Quanto ao intestino delgado, então, pessoal, né, é uma mucosa que possui vilosidades, tá? Para aumentar a superfície de absorção do alimento, então esse alimento vai ser absorvido por essa mucosa, tá? Ele é composto por 3 tipos de principais de células, que são as células de revestimento, são as células caliciformes e são as células de Argentans, né? Se abrem na base dos túbulos ancinosas, né, simples e ramificadas, células colunares, calciformes, argentânfis e células de Panete. Tá? Essas células de Panete, elas possuem pirâmides, né? Ainda não se tem bem a função dessas células, tá? Mas elas estão presentes. Isso no intestino, tá, gente? Então ele vai contrair, né? Vai ter esse movimento peristáltico no intestino, tá bom? Vai absorver então esses nutrientes vindo do abomaso. Então ele é dividido em duodeno, tá? Jejuno e íleo, pessoal, tá? Aqui eu coloquei então, tá? Rumen, retículo, omaso, abomaso, esôfago e intestino. Uma representação para vocês saberem a localização anatomicamente do que eu estou falando. Então, nós temos também o intestino grosso, né, pessoal? Que ele compreende o seco, o colo, o retos e o ano. Qual que é a função principal do intestino grosso? Então, é a absorção de água e eletrólitos, tá? O suco entérico, secretado pela mucosa do seco e do colo, é um fluido desprovido de enzima, mas levemente alcalino e anaeróbico, ok? O intestino grosso, ele tem início na junção iliocecal e ele termina no ânus, tá, pessoal? Ele não possui vilos. Glândulas intestinais se abrem na superfície da borda luminal, possui dobras, muitos nódulos linfáticos e tecido linfático difuso. Aqui eu coloquei mais uma representação de um ruminante com todas as suas partes do sistema digestório. Então vamos lá relembrar. Então começa com a boca, prende na língua, a boca, né, com as suas funções, desce pelo esôfago, entra no rumen, né? Do rumen vai para o retículo, que faz a regurgitação, e volta para o omaso, né? Do omaso ele vai para o abomaso, pessoal. Do abomaso, que é o estômago verdadeiro, ele vai fazer então essa troca, né, com ácido, com enzima, com células secretoras e glândulas, com a pepsina, né? E vai para o intestino, onde vai ocorrer então a absorção de eletrólitos, de nutrientes, né? Que o animal vai estar utilizando, ok? Aqui quantas regiões, né? Seco, colo, né? As túnicas, as camadas em relação ao reto, tá? Em relação ao ânus, tá? Que vai fazer a transição de epitélio prismático para pavimentoso estratificado, que é uma questão de histologia, tá? Todas as camadas e as túnicas. Em relação à digestão de proteína no ruminante, então, né? A gente tem a primeira, que é a microbiana no rumen, né? Que faz isso. São as bactérias, elas fazem mais de 50% das atividades proteolíticas, tá? Quem faz isso são os protozoários, então, tá? E o segundo, nós temos as enzimas, né? Que acontece, como eu acabei de falar, que acontece no abomaso e suco gástrico, né? Que é o intestino suco gástrico, as proteases, né? Enzimas do intestino.
Então, é aqui nessas duas condições que nós temos a digestão da proteína ofertada para esse animal. A gente sabe que a proteína é muito importante em relação à composição e metabolismo, a mantência do organismo, responsável por hormônios muito importantes, tá? Entre eles a insulina, que faz a glicogênese, que faz a glicose, que passa pelo ciclo de Krebs para a produção de ATP. Mas também aqui a gente tem a proteína transformada em blocos simples de aminoácidos, né? E esses aminoácidos utilizados então pelo corpo do animal, seja para a produção de hormônios, seja para aminoácidos essenciais que ele não produz e ele produz e ele precisa consumir e produzir para funcionamento adequado de alguns órgãos e hormônios. Ok, pessoal? Aqui o metabolismo dos ruminantes e as fibras, né? São carboidratos que constituem a fibra vegetal, são um grupo de recurso alimentar. Herbívoros têm dificuldades na degradação dessas fibras, tá? Fatores que possibilitaram essa degradação foi estritamente a evolução do rumen e do retículo, mais a simbiose dos micro-organismos. Por que eu estou falando a simbiose dos micro-organismos, pessoal? Porque eu tenho a microbiota no rumen, formada por bactérias, fungos e protozoários. E essas bactérias, fungos e protozoários, elas sobrevivem em uma certa temperatura dentro dessa câmara fermentativa, porque eles produzem uma fermentação de ácidos graxos voláteis, né? Que esses ácidos graxos voláteis, o acetato, o propianato, vão ser responsáveis pela nossa produção animal. Qual é a nossa produção animal? Leite e carne. Por isso esses animais são tão importantes, pessoal. Por isso eles fazem essa mágica de transformar a pastagem em produção animal, ok? Essa foi a nossa aula, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês estejam animados em relação ao ruminante, tá? É uma mágica realmente que acontece, mas nós, né, técnicos da área, zootecnistas, médicos veterinários, a gente consegue distinguir essa mágica e fazer que esse animal produza muito bem e que esse produtor ganhe muito dinheiro. Valeu, pessoal, até a próxima aula.